Lucas tinha apenas 12 anos quando recebeu a primeira carta do pai. O problema é que o pai dele já estava morto há mais de um ano. No começo, Lucas pensou que fosse uma brincadeira cruel, mas quando abriu o envelope, percebeu algo impossível. A carta não apenas parecia ter sido escrita pelo pai, ela falava coisas que somente ele e o pai sabiam. E isso levantava uma pergunta assustadora. Se o pai dele estava morto, quem estava enviando aquelas cartas? E a verdade que Lucas descobriria semanas depois mudaria tudo o que ele acreditava sobre o próprio pai. Lucas morava em uma pequena cidade cercada por estradas longas e silenciosas. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia e onde as notícias viajavam rápido. Mas havia algo que ninguém naquela cidade conseguia esquecer: a morte de Marcos, o pai de Lucas. Marcos era caminhoneiro. Passava semanas viajando pelas estradas do país, mas sempre voltava para casa. Sempre trazia histórias e sempre deixava uma carta para o filho antes de sair novamente. Era um costume antigo entre eles, mesmo quando Lucas ainda era pequeno demais para entender. Marcos dizia que cartas guardavam sentimentos que o tempo não podia apagar. Lucas guardava todas, uma por uma, dentro de uma pequena caixa de madeira. Mas, um ano atrás, uma ligação mudou tudo. O caminhão de Marcos sofreu um acidente em uma estrada distante. E dessa vez, ele não voltaria para casa. Depois do funeral, Lucas nunca mais abriu a caixa de cartas. Até o dia em que algo impossível aconteceu. Era uma tarde comum. Lucas estava voltando da escola quando viu algo estranho na caixa de correio. Um envelope. No começo ele não pensou muito, mas quando pegou a carta, sentiu um arrepio. A letra no envelope parecia familiar. Muito familiar. Ele entrou em casa, sentou na mesa e abriu devagar. Quando começou a ler, seu coração quase parou. A carta começava assim: Lucas, se você estiver lendo isso, significa que está sentindo saudade. Era exatamente assim que o pai costumava escrever. Lucas ficou paralisado, porque aquela carta parecia ter sido escrita por Marcos. Mas isso era impossível. Ou pelo menos, era o que ele pensava naquele momento. Nos dias seguintes, outras cartas começaram a aparecer, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo tipo de envelope e sempre com a mesma caligrafia. Lucas começou a guardá-las na caixa de madeira, ao lado das cartas antigas do pai. Mas algo estava errado, porque algumas frases nas novas cartas falavam sobre coisas que estavam acontecendo naquele momento, como se quem estivesse escrevendo estivesse observando a vida dele. Isso começou a assustar Lucas. Então, ele decidiu fazer algo: comparar as cartas, as antigas e as novas, linha por linha, palavra por palavra. Foi quando ele percebeu algo estranho, algo que ninguém mais poderia notar. E foi ali que o mistério ficou ainda maior. Durante dias, Lucas não conseguiu parar de pensar nas cartas. Algo nelas parecia familiar demais. Não apenas a caligrafia, mas o jeito que as frases eram construídas, como se cada palavra tivesse sido escrita pensando exatamente nele. Certa noite, Lucas pegou a caixa de madeira onde guardava as cartas antigas do pai. Ele colocou todas sobre a cama. Cartas antigas de um lado, cartas novas do outro. Então, começou a comparar, linha por linha, palavra por palavra. Foi quando percebeu algo estranho, muito estranho. Em todas as cartas novas havia uma frase que Marcos costumava repetir. Mas havia um detalhe diferente: a forma como a frase terminava. Lucas franziu a testa, porque aquilo significava apenas uma coisa: quem estava escrevendo aquelas cartas não conhecia completamente o pai dele. E isso levantava uma nova pergunta: se não era alguém tão próximo assim, quem poderia saber tanto sobre a vida dele? Na semana seguinte,
Lucas ainda não conseguia tirar aquilo da cabeça. Se quem escrevia as cartas não conhecia completamente o pai dele, então quem poderia ser? Essa pergunta começou a persegui-lo. Até que algo estranho aconteceu. Em uma tarde comum, enquanto voltava da escola, Lucas passou em frente à casa do senhor Augusto. Augusto era um vizinho antigo da rua. Um daqueles moradores que pareciam conhecer a história de todo mundo. Ele sempre estava sentado na varanda, observando a rua em silêncio. Mas naquele dia, quando Lucas passou pelo portão, o velho falou algo inesperado. "Você anda recebendo cartas, não anda?" Lucas parou imediatamente. Sentiu o coração acelerar. Ele virou devagar. "Como o senhor sabe disso?" Augusto deu um sorriso discreto. Um sorriso que parecia esconder alguma coisa. "A cidade é pequena, garoto. As coisas circulam." Lucas sentiu um arrepio. "O senhor sabe quem está enviando?" O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo suficiente para aumentar ainda mais a tensão. Então respondeu: "Não exatamente." Lucas deu um passo mais perto. "Mas conheci seu pai muito bem." Augusto apoiou os braços na cadeira e continuou: "Marcos ajudou muita gente na estrada. Muito mais do que você imagina." Lucas franziu a testa. "O que o senhor quer dizer?" O velho olhou para o horizonte, como se estivesse lembrando de algo distante. E então disse algo que Lucas nunca esqueceria. "Às vezes, as pessoas encontram formas estranhas de pagar uma dívida." Lucas ficou parado ali, porque aquela frase não explicava nada, mas deixava o mistério ainda maior. Algumas semanas depois, outra carta chegou, mas dessa vez, algo parecia diferente. Lucas percebeu isso antes mesmo de abrir o envelope. O papel parecia mais antigo, mais pesado. Ele abriu devagar e começou a ler. "Lucas, se você chegou até aqui..." O coração dele começou a bater mais rápido. Significa que já começou a fazer perguntas. Lucas levantou os olhos, confuso. Como alguém poderia saber disso? Ele voltou para a carta. "E talvez você esteja tentando descobrir quem está enviando essas mensagens." Lucas olhou em volta da sala, como se alguém pudesse estar observando. A carta continuava. "Mas antes de descobrir a verdade, você precisa entender algo importante." Lucas respirou fundo. Então leu a frase seguinte: "Seu pai não era apenas um caminhoneiro." Lucas franziu a testa, porque aquela frase parecia revelar algo que ele nunca tinha ouvido antes. A carta terminava com apenas uma frase estranha. "Algumas vidas mudam o mundo sem que ninguém perceba." Lucas ficou olhando para aquelas palavras por vários minutos, porque naquele momento ele percebeu algo inquietante. Talvez ele nunca tivesse conhecido completamente o próprio pai. Dias depois, Lucas decidiu voltar ao correio. Ele precisava descobrir mais. O funcionário que o atendeu dessa vez parecia curioso, quase interessado demais. "Você é o garoto das cartas, certo?" Lucas assentiu. O homem abriu um pequeno registro, folheou algumas páginas e então perguntou: "Você sabia que seu pai era bastante conhecido por aqui?" Lucas franziu a testa. "Conhecido como?" O funcionário respirou fundo. Algumas pessoas diziam que ele ajudava viajantes na estrada, gente que ficava presa em acidentes, motoristas sem combustível, famílias perdidas. Lucas ouviu em silêncio. Então o homem contou uma história. Uma vez um casal ficou preso numa estrada escura. Era madrugada. Não havia telefone. Não havia sinal. Nenhum carro passava. Eles achavam que iam passar a noite inteira ali. Mas então, um caminhão parou. Lucas já sabia a resposta. "Meu pai." O funcionário assentiu.
Algumas pessoas acreditam que ele salvou mais vidas do que imaginamos. Lucas ficou em silêncio, porque aquela história mudava tudo. Talvez as cartas não fossem apenas mensagens. Talvez fossem algo maior. Talvez fossem uma forma de retribuição. Na noite antes da última carta chegar, Lucas ficou olhando para a caixa de madeira novamente. Agora ele entendia algo que antes não percebia. O pai dele não era apenas um homem comum. Ele era alguém que deixava marcas nas pessoas. Marcas profundas. Lucas caminhou até a janela. A rua estava silenciosa, quase vazia. Foi quando ele percebeu algo. Um envelope preso na caixa de correio. O coração dele acelerou. Lucas desceu as escadas rapidamente, abriu a porta e pegou o envelope. Havia algo diferente nele. Algo que fazia Lucas sentir que aquela carta era especial. Talvez a mais importante de todas. Ele abriu devagar e começou a ler. Lucas, às vezes o mundo devolve aquilo que oferecemos. Lucas respirou fundo. A carta continuava. E talvez você nunca saiba quantas vidas seu pai tocou. Lucas levantou os olhos lentamente. E pela primeira vez, o mistério das cartas começou a fazer sentido. Porque às vezes, as maiores histórias não são escritas por uma única pessoa. Elas são escritas por todos aqueles que tiveram suas vidas mudadas por alguém. E naquele momento, Lucas percebeu que o pai dele nunca tinha realmente ido embora. Ele continuava vivo, nas histórias, nas lembranças e nas vidas que tinha ajudado pelo caminho. Na semana seguinte, Lucas ainda pensava nas palavras da última carta. Algumas vidas mudam o mundo sem que ninguém perceba. Ele olhava para a caixa de madeira todas as noites, como se esperasse que mais uma carta chegasse. Mas os dias passaram. E nada. Até que em uma tarde de sábado, algo diferente aconteceu. Lucas voltava da casa de um amigo quando encontrou um envelope preso na porta. Mas não era como os outros. Era maior, mais antigo. O papel parecia ter sido guardado por muito tempo. Ele entrou em casa, sentou na mesa da cozinha e abriu. Dentro do envelope havia duas coisas. A primeira era uma fotografia que Lucas nunca tinha visto. Era seu pai, jovem, ao lado de um caminhão antigo. Vários outros caminhoneiros estavam ao redor, todos sorrindo, todos com o braço apoiado no ombro uns dos outros, como uma família. Lucas virou a foto. No verso, uma letra diferente havia escrito: "Essa foto foi tirada no dia em que seu pai nos ensinou que na estrada ninguém viaja sozinho. Guardamos essa lembrança por anos. Agora ela é sua." Lucas sentiu os olhos marejarem. Mas ainda havia a segunda coisa no envelope. Era um caderno pequeno, velho, gasto pelo tempo. Um diário de bordo. Lucas abriu devagar e percebeu algo que fez seu coração acelerar. Aquele não era um diário comum. Nas primeiras páginas, a caligrafia era do seu pai. Relatos de estradas percorridas, clima, entregas feitas, pensamentos soltos. Mas conforme Lucas avançava, algo mudava. No meio do caderno, a letra já não era mais a mesma. Eram várias letras, várias pessoas, várias histórias. Na lateral de uma página, alguém escreveu: "Obrigado por me ajudar naquela noite. Nunca esqueci." Em outra: "Você salvou minha família." Em outra ainda: "Seu pai era um anjo na estrada." Lucas folheava cada página, cada mensagem, cada pedaço de gratidão. E então ele entendeu. Aquele diário tinha viajado, passado de mão em mão. Cada pessoa que recebeu uma carta, primeiro escreveu ali sua gratidão, como se estivesse deixando um pedaço de si naquela história. Na última página do diário, havia apenas uma frase, escrita pela mesma mão da fotografia. O legado do seu pai não está no que ele deixou, está no que ele plantou em cada um de nós. Naquela noite, Lucas guardou a fotografia dentro da caixa de madeira. Guardou o diário,
guardou todas as cartas. E então, ele guardou também a chave. A chave que veio junto com o envelope? Não. A chave que ele tinha guardado desde o início. A chave da caixa onde o pai guardava seus pertences. Aquela que Lucas nunca teve coragem de abrir. Dessa vez, ele abriu. Lá dentro, havia apenas uma coisa. Uma carta. A última. Escrita pelo próprio pai. Antes de partir. Lucas leu em silêncio. E quando terminou, pela primeira vez em mais de um ano, ele sorriu. Porque naquela carta, seu pai escreveu: Lucas, um dia você vai entender que eu nunca vou embora de verdade. Vou estar nas estradas, nas pessoas que cruzam seu caminho, e em cada carta que alguém um dia resolver te enviar. Cuida da sua mãe e vive sua vida sem medo, porque filho de caminhoneiro sabe que a estrada é longa, mas nunca se viaja sozinho. Assim como as cartas que Lucas recebeu, algumas histórias também merecem ser guardadas e compartilhadas com quem a gente ama. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Quem é a pessoa que deixou um legado na sua vida? Pode ser um pai, uma mãe, um amigo, um professor, alguém que, mesmo longe, continua vivo em você. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história como essa, compartilha com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem no momento certo pode mudar tudo. Aqui no Arquivo das Viradas da Vida, toda semana tem uma história como essa esperando por você. Se inscreve e ativa o sininho para não perder a próxima. Porque algumas histórias a gente leva para a vida toda.